Meus irmãos, é inexplicável. Enquanto aguardava o momento de assomar o púlpito, eu fiquei pensando, nós saímos de casa, viemos para este lugar, aqui vamos passar algum tempo, já passamos algum tempo, oramos, lemos alguns textos da palavra, cantamos canções, vamos ouvir o pregador do dia. E depois, quando deixarmos este lugar, o que me chama a atenção é que pessoas que entraram aqui desconsoladas terão encontrado consolo. Gente que entrou aqui confusa, sem saber o que fazer, vai sair daqui com decisões, sabe, com sentido, com significado. É impressionante o poder da celebração. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, milagres acontecem, irmãos. Pecados são perdoados. Casamentos são restaurados. A saúde é restaurada. É impressionante. Enquanto pensava nisso, lembrei-me de um tempo em que estive na Polônia e conversava num seminário. Falávamos aos alunos ali. E havia um músico, ministro de música, formado, doutorado em música nos Estados Unidos. E ele fez uma dura crítica ao pensamento de um homem chamado Rick Warren. O Rick Warren, no seu trabalho, no seu livro sobre igreja com propósito, ele disse que o culto deve ser celebrado pensando naquele que vem adorar com a igreja. E então ele chega a sugerir que o tom em que tiramos as canções, em que as canções sejam entoadas, sejam facilitadas, que tudo seja canalizado para aquele que está entrando no santuário. E aquele homem continuava discutindo a questão, e depois ele disse o seguinte: o culto não pode perder de vista a pessoa do Deus Trino. E depois ele declarou: é impossível que alguém entre num espaço onde o nome do Senhor esteja sendo louvado para não ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Pai. E hoje eu tive essa sensação, sabiam? Do poder que há quando esta igreja se reúne, quando nós nos juntamos, quando nós, neste lugar, oramos, conversamos com Deus. Meus irmãos, isto é um grande privilégio. Eu já tive a oportunidade de ir a alguns cantos deste mundo, onde as pessoas não conseguem um espaço como esse, uma oportunidade como essa, para adorar ao Senhor. Eu me lembro que com os nossos missionários no Marrocos, nós finalmente celebramos com ele uma ceia, e meses já haviam se passado. E eu não esqueço, quando terminamos a celebração, a esposa daquele missionário olhou para mim, olhou para o pastor Valdemiro e perguntou: será que a gente pode começar de novo? Será que a gente pode fazer tudo de novo? Este é o poder que emana, sabe, da celebração, da exaltação, da glória que é dada ao Senhor. Mas este mesmo Deus colocou em meu coração uma frase ao longo desses dias: está quase acabando. Este é o tema da palavra. Está quase acabando. Chegou o arquivo aí? Então será aberto. Está quase acabando. Eu fico impressionado porque esta sentença ela pode ter inúmeros significados. De repente, alguém que está numa cirurgia, está sendo feito um curativo, e alguém se aproxima e diz o quê? Não se preocupe, está quase acabando. Isso é motivo de esperança, não é? Motivo de consolo. Mas eu não sei se você já esteve numa estrada e alguém olhou para o painel e viu como estava o nível do combustível e olhou para você e disse o quê? Está quase acabando. E isso é desespero. Eu fiquei impressionado porque uma mesma frase pode ser uma espécie assim de instrumento de esperança, como também de desespero. Está quase acabando. Eu vim lhes dizer que o ano está quase acabando. Eu não sei o que essa declaração suscita no seu coração. E eu li um texto de alguém que dizia que o ano está acabando, e a sensação daquele escritor é de que junto com o ano parece que o mundo também está acabando.
E ele começava a citar tantas situações, rumores de guerra, carestia. Aliás, gente, eu tive saudades esses dias do abacateiro do quintal da minha sogra. Tinha um grande pé de abacate, e aquilo foi o meu alimento ao longo do seminário. Foi o que supriu em alguns momentos. Mas eu fui ao mercado dia desses. Gente, você já viu o preço de um abacate? O que aconteceu com os abacates, gente? Eu acho que nós precisamos plantar abacates, sabe? Plantar abacates. Nós precisamos fazer isso. Eu vim lhe dizer que está quase acabando. E eu vou ler um texto, e eu fiz questão de trazer esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, e depois numa tradução mais clássica, ao meio da Revista Corrigida. O texto é do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos de 9 a 10. A tradição diz que esse livro teria sido escrito por Salomão, século 10 a.C., 940, 934, mais ou menos por ali. Teria ele, quem sabe, escrito este livro. E o curioso é que a mensagem do versículo 9, do versículo 10, deste capítulo 9, do livro de Eclesiastes, diz assim, escuta a tradução da nova, na linguagem de hoje, diz assim: enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E a tradução ficou estranha, não foi, gente? E é para lá que você vai. E é para... Alguém tem dúvida disso? E é para lá que você vai. Numa tradução mais clássica, o texto ficou assim. Versículo 9: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. E aí o versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No versículo 9, a questão, o alvo é ser feliz. Versículo 10, o alvo é ser bem-sucedido. Versículo 9, amor. Versículo 10, trabalho. E o curioso é que amar e trabalhar, 30 séculos depois, Freud, no seu texto, ele chega a dizer que amor e trabalho são como que os pilares da vida de um homem. Mas há uma outra citação bem curiosa, quando Freud diz o seguinte, que saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar. Só não sabia, ou quem sabe sabia ele, que muitos anos antes a Escritura já nos falava sobre isso, sobre amor e trabalho, sobre o ser feliz e ao mesmo tempo ser bem-sucedido. O texto que lemos falava sobre transitoriedade, nos trazia ou nos devolvia a certeza de que tudo aqui é passageiro. A consciência desta transitoriedade precisa nos levar a valorizar ainda mais a vida. Sempre que eu começo a pensar o quão transitória é a vida, ao invés do desespero, eu preciso canalizar esta sensação ou esta consciência da transitoriedade na direção da valorização da vida. E aqui me permitam voltar ao versículo 9, porque ele disse assim, olha, goza a vida com a mulher que amas. E eu gosto muito dessa expressão. Ali, gozar a vida, desfrutar a vida, notem que é desfrutar com. Porque parece que nós hoje mergulhamos numa sociedade em que desfrutar é desfrutar o eu sozinho. Eu me basto. Eu preciso desfrutar e o outro parece ter se tornado um obstáculo à minha felicidade. Parece que eu preciso eliminar o próximo,
o outro, me afastar das pessoas para finalmente encontrar a felicidade. Só que o texto acrescenta, e observe: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã. Estão observando a expressão vã? Ali está o elemento da transitoriedade. O que o texto está nos ensinando é que, como a vida ela é vã, ela é passageira, nós precisamos amar de uma forma intensa, aproveitando cada momento desta vida para celebrar o amor. O texto prossegue dizendo: os quais Deus te deu debaixo do sol. E aí o texto continua dizendo: todos os dias da tua vaidade. A palavra vaidade, ela às vezes é muito mal interpretada. Vaidade no texto sagrado não tem a ver com o cuidado com a aparência. Vaidade tem a ver com aquilo que é vão, é sinônimo de sopro, daquilo que é passageiro, de uma nuvem, daquilo que é um vapor e que vai se dissipar. O que o texto está novamente insistindo é que eu preciso ter consciência que a vida ela é transitória, que ela é passageira. E sabe quando é que nós criamos ídolos? É quando nós tratamos aquilo que é passageiro como se fosse eterno. É quando nós nos apegamos àquilo que é passageiro e imaginamos que dinheiro, que fortuna, que status, que isto, que aquilo, precisa ser tratado como se fosse a própria expressão da eternidade. A própria expressão da eternidade. Eu não vou nem mencionar o nome da série, sabe? Porque, eu não sei se você já percebeu, às vezes a gente vai assistir uma série e o primeiro capítulo é maravilhoso, as primeiras cenas são maravilhosas, mas depois mergulha numa direção que você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E você desaparece, né, daquela série, você nem termina. Aconteceu isso, já faz algum tempo, mas eu me recordo que, por ocasião da celebração de um casamento, um padrinho ele foi convidado a fazer um discurso. E ele disse a princípio que achava que a escolha do seu nome tinha sido um grande desastre para a celebração. Mas logo ele começou dizendo assim: olha, eu quero falar aos noivos e dar a vocês uma informação curiosa. E ele disse: olha, infelizmente somente 50% dos casamentos terminam em divórcio. Isso no dia da celebração do casamento. E ele olhou para os noivos e disse: mas isso significa que vocês têm uma grande chance de um dia se separar pela morte desta pessoa a quem você tanto ama. E segundo ele, esse seria o melhor de todos os desfechos. E eu aqui anotei a última palavra daquele padrinho de casamento. Ele disse o seguinte: que amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que a dedicação em amá-la vale a dor em perdê-la. Anota isso. Percebe isso? A força por trás dessas palavras. É por esta razão que há muitos anos atrás nós fomos desafiados a amar e desfrutar a vida ao lado de quem amamos. Não descartar pessoas. E o curioso é que a ordem colocada nos textos, o versículo 9 trata sobre o amor, e o versículo 10 trata sobre trabalho. E essa necessariamente precisaria ser a ordem natural dos nossos propósitos. Só que eu tenho ficado muito preocupado, sabem? Porque nós estamos hoje tratando o trabalho como se o trabalho precisasse se tornar alvo do nosso amor. À medida que envelheço, eu começo a ter muito cuidado com o uso do verbo amar. E cada vez mais eu imagino que ele precisa ser restrito. Há uma fase na vida em que a gente começa a declarar amor por tantas coisas, sabe, amor pela carreira. Mas chega um tempo em que a gente começa a perceber que essa visão romântica, inclusive do trabalho, ela descaracteriza aquilo que precisa ser alvo do verbo amar. E o único alvo do verbo amar ainda continua sendo o outro. Eu sei que as pessoas querem minimizar o custo do trabalho, o peso do trabalho, e então olham para mim e para você e dizem: olha, faça aquilo, ou trabalhe com aquilo que você ama, e você nunca vai. Aí continua lá o texto, né?
Eu quero lhe dizer que essa visão romântica acerca do trabalho, por mais que ele seja útil, por mais que você goste de fazer aquilo que você faz, o amor, ele é tão excelente que ele precisa estar sendo preservado para ser canalizado àquelas pessoas que de fato importam. Amor é para a gente, não é para coisas, e muito menos para a atividade laboral, para o trabalho. Aí o texto no versículo 10 vai dizer o seguinte, e notem que ele não trata de amor. Ele fala do trabalho, mas fala de uma forma extremamente prática, pragmática. O texto diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E novamente vai me lembrar disso, gente. Porque na sepultura para onde tu vais. Observaram por 3 vezes. Fala-se sobre a transitoriedade da vida e o destino de todos os homens, de todas as pessoas. Eu não sei se você se recorda, mas em 2001 eu estava gravando um programa de TV. Essa igreja teve durante algum tempo um programa de TV que era transmitido pelo SBT, se não me engano era o SBT. E eu me recordo que eu estava no Hotel Maceió Mar Hotel, quando no dia 11 de setembro aconteceu o horror que aconteceu ali, o atentado lá em Nova York, nas Torres Gêmeas. E eu fiquei, naquele dia, nós suspendemos as gravações, nós não sabíamos nem como é que ia ser a vida depois daquilo ali, porque muitos rumores surgiram naquela ocasião, e entre as coisas que eu observei, que eu nunca mais esqueci, foi o registro que no domingo seguinte, depois do 11 de setembro, os templos nos Estados Unidos estavam superlotados. Muita gente nos templos religiosos. E eu fiquei, de alguma forma, impactado, porque aquilo foi como que se transformou numa espécie de convite à sociedade americana para que os seus olhos pudessem se voltar para Deus. Mas em meio às declarações que ali aconteceram, às 9h19, um homem chamado Brad Vadas mandou uma mensagem para a sua noiva, chamada Cris. E na sua mensagem ele disse o seguinte: Cris, houve uma explosão. Estamos presos em uma sala, a fumaça não para de entrar, não sei o que acontecerá. Mas quero que você saiba que a minha vida foi muito melhor e muito mais rica porque você estava nela. Eu te amo. Adeus. Deixe-me lhe dizer, não é sempre que a vida nos dá a oportunidade de declarar, de falar, de dizer aquilo que às vezes nós guardamos no coração. E não percebemos que a vida ela é transitória. Eu fiquei impactado com isso, porque recentemente eu assisti um corte de uma palavra do pastor André Fernandes sobre Marília Mendonça. Não me perguntem quem era, as suas músicas, eu não conhecia absolutamente nada. O que eu vi foi só o registro de que ela teria morrido num acidente de avião, e que o último stories que ela publicou, ela reclamava sobre a comida que estava comendo. E aquele pastor começou a fazer algumas perguntas. Se ela soubesse que aquela era a última refeição, o que ela teria dito? Se os amigos, se o pessoal da produção soubesse que aquele era o último momento, o que teriam feito? Se antes de embarcar ela soubesse que aquele seria o seu último voo, o que ela teria dito? O que ela teria feito? Eu retorno ao 11 de setembro e ao texto sagrado. E querem saber por quê? Porque o texto coloca diante de mim e de você um sentimento profundo de urgência, de amar e de ser útil à sociedade, de amar e trabalhar, de amar e exercer o ministério. Eu não sei até quando você vai esperar para fazer aquilo que Deus tem queimado no seu coração. Sabe, às vezes nós somos sepultados com muitos sonhos que poderiam ter se tornado realidade e não se tornaram. Às vezes nós nos despedimos de gente com as quais nós gostaríamos de ter saído mais,
ter viajado, ter conversado, ter abraçado, ter beijado, e não fizemos. Eu vim hoje aqui para lhe dizer que falta pouco, está quase acabando. E talvez esta consciência do está quase acabando, sabe, experimentar cada dia de nossas vidas como se fosse o último dia, talvez seja exatamente isso que nos falte. É por essa razão que eu penso, sabe, irmãos, que o compromisso com a excelência é o que faz com que a vida valha a pena. É quando a gente abandona o critério da mediocridade, foi o que deu. Sabe, o texto que nós estamos trabalhando, no versículo 10, ele diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu gosto da ideia do fazer conforme, porque o texto não está somente falando daquele que faz com má vontade. E é nesta hora que eu me lembro tanto da mamãe. A mamãe tinha uma coisa com ela, que se ela lhe pedisse para fazer alguma coisa, e ela percebesse que você estava fazendo aquilo de má vontade, ela tomava para si e dizia: não precisa mais fazer. E não havia como demovê-la disso. Mãe, perdão, eu vou fazer direito. Não, chega. E aí ela repetia uma célebre frase: se você quiser que as coisas sejam bem feitas, vá e faça. Ela sempre repetia isso. Mas aqui está o texto. O texto está dizendo que eu não posso fazer nem aquém, mas também não posso fazer além. A gente está adoecendo, irmãos, é porque a gente esqueceu a medida certa. É porque a gente esqueceu o valor que tem o depois das 6 horas, sabe? O valor que tem a hora extra, o valor que tem o trabalho levado para casa, o valor que tem aquele outro plantão, sabe? O desgaste da sua saúde, de sua relação com a família. Eu até entendo, sabe, irmãos, que a dimensão do trabalho pode cobrar isso, mas que cobre por algum tempo, que tenha começo, meio e fim, mas que não se transforme em uma rotina esmagadora sobre a vida de quem quer que seja. É por isso que o texto olha para mim e para você, olha, mas faze conforme as tuas forças. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, e por favor, não quero me colocar como exemplo disso, mas eu posso confessar-lhes que algumas vezes eu vinha a este púlpito com uma enorme dor de cabeça, tomava um comprimido, às vezes ainda sentado ali, mas vinha pregar, às vezes com a garganta ardendo, sabe, irmãos, e tomava medicação, tomava isso, tomava aquilo, enquanto o culto estava acontecendo, eu chupava 1, 2, 3 pastilhas, para ter condições de pregar. Já vim pregar aqui extremamente cansado, já vim pregar neste lugar com enorme vontade de voltar o mais rápido possível para casa, já vim pregar aqui tomado por desânimo, mas nunca assumi este lugar sem um desejo enorme de dar o meu melhor para o meu Deus. Volto a lhes dizer, eu não quero usar isso como referência, absolutamente. Eu quero lhes dizer que o seu melhor não será o mesmo todos os dias. Já percebeu isso? E aqui eu fiz uma espécie de melhorograma. Não encontrei outro termo melhor para usar. É mais ou menos assim: hoje, domingo, e lá está você. E eu coloquei amarela, porque se usasse a cor que eu costumo usar, em contraste com o preto, que é a vermelha, poderia sugerir outras coisas. Então eu vou colocar ali amarela, tá certo? Domingo, lá está você, dando o seu melhor, experimentando o melhor, cantando, louvando a Deus. Só que vem uma segunda-feira, e quando vem a segunda, quando vem a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, lá está você, sabe, dando o seu melhor, mas o seu melhor da segunda-feira é diferente do seu melhor da terça, que é diferente do seu melhor da quarta, que é diferente do seu melhor da quinta, e só você sabe o esforço que você fez naquela sexta-feira. E naquele sábado, meu Deus, que esforço você fez.
Mas eu só quero que você entenda, e às vezes a gente leva muito tempo para entender, que o meu melhor, que o seu melhor, não é o mesmo todos os dias. Não é o mesmo todos os dias. E eu queria tanto lhe sugerir, entenda o que é que a Bíblia está a me dizer e a lhe dizer. Faze-o conforme as tuas forças físicas, emocionais. Às vezes a gente está um caco, não é, um bagaço. E a gente vai, aquela mulher bagaço, aquele homem bagaço, vai lá e faz. Se você deu, aquilo foi o seu melhor, posso lhe dizer uma coisa? Descanse o seu coração. Porque Deus lá dos céus sabe exatamente os seus limites. Ele sabe o quanto você estava sofrendo naquela hora, o quanto a sua cabeça, o quanto a sua impaciência, o quanto isto, o quanto aquilo. A gente, irmãos, deixa eu lhe dizer, a gente não pode imaginar que a gente vai acertar todos os arremessos, vai conseguir todos os pênaltis, sabe? Que todas as ações, não. E a gente precisa aprender a riqueza dessa expressão, conforme as tuas forças. Aliás, eu não sei qual é hoje o seu gráfico. Como é que está a sua estrela hoje? A sua estrela amarela hoje, como está? Como tem estado? Tem dias que fica ali no nível mínimo, né, gente? E a gente se cobrando, e as pessoas nos cobrando, e o chefe, o gerente cobrando, e você diz, eu não suporto mais. Eu queria sugerir, deixe que o texto de Eclesiastes conduza a sua vida. E o interessante é que nesse versículo 10 há uma outra expressão que até vem antes, quando o texto diz assim, olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Eu aqui preciso parar para conversar com você, que tudo quanto vem às suas mãos você quer fazer. O texto, quando fala em mão, ele não está falando em tudo que vem ao seu pensamento, sabe? Ele não está dizendo que tudo que vem nos seus desejos, que tudo que vem no seu coração, vai e faça. Ele não está dizendo, olha, sai irresponsavelmente, fazendo tudo eu faço. Conhece gente assim? Do tipo eu faço? Que alguém pode fazer, eu faço. Olha, a gente está precisando disso, será que você poder? Não se preocupe, eu faço. Aí vai uma reunião e surge um outro desafio, nós precisamos de alguém que venha fazer. O que é que ele faz? Levanta a mão e diz o quê? Eu faço. Sabe qual é o nome disso? Suicídio emocional, desgaste físico. Isso é terrível, isso é terrível. É por isso que o texto vai falar sobre mão. E se você está acostumado a ler os textos sagrados, sabe que cada parte do corpo de um homem é usado no texto sagrado para ilustrar de alguma forma o momento, o tempo que vai desde o coração, a mente, a alma e finalmente chegou nas suas mãos. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão, não é na sua cabeça, viu? Mas se colocou em suas mãos, aí o que é que o texto está dizendo? Vá e faça o melhor. Vá e faça o melhor, conforme as suas forças. E aqui eu volto a uma publicação que fiz recente, na minha página lá no Instagram, quando eu disse isso, olha, na vida é sempre importante saber o que colocar na caixa do vale a pena, isso vale a pena. E na caixa do é melhor deixar para lá, não vale a pena. E sabe qual é o meu problema e o seu problema? É que às vezes eu pego uma coisa lá da caixa do melhor deixar para lá e coloco onde? Na caixa das coisas que valem a pena. E às vezes eu tiro alguma coisa lá da caixa que vale a pena e jogo lá na caixa que é melhor deixar para lá. Sábio é o homem, sábia é a mulher que aprendeu a lidar com essas duas caixas ao longo da vida. E eu não sei qual dessas caixas, o que é mais difícil para você, identificar o que realmente vale a pena, ou aceitar que em algumas situações você vai precisar simplesmente fazer o quê? Deixar para lá. Gente, deixar para lá é libertador. Deixar para lá é saúde. Eu não sei se você já experimentou isso. Pastor, como vai aquela situação? Aí eu fico tão feliz quando a ovelha olha para mim e diz assim, pastor, eu não consegui. Sabe o que é que eu fiz? Eu
deixei para lá. Eu não sei que lugar é esse para lá. Mas eu acho que se um dia nós visitássemos o para lá, nós iríamos encontrar tantas coisas, que iam se tornar uma ameaça, iam se tornar prejudiciais, iam se tornar desgastantes, mas foram para o reino do deixei para lá. Que Deus lhe conceda sabedoria, sabe? Eu recordei também nesse tempo de uma história curiosa que contam sobre Sócrates e as chamadas 3 peneiras. E eu resolvi plagiar, irmãos. E aí eu trouxe uma peneira, e eu estou dizendo que essa peneira primeiro precisa ser a peneira das consequências. Ou seja, veio às minhas mãos, mas é para eu fazer uma sugestão: pense nas consequências. No que isso vai trazer como fruto? Qual vai ser o resultado disso para a sua vida pessoal, para a sua vida de família, para a sua relação com Deus, para a sua comunidade de fé? Quais são as consequências? Algumas situações, elas só conseguem ser definidas a partir das suas consequências. O curioso é que o pecado também é tratado assim nas Escrituras. O texto vai me dizer que o pecado, o salário é a morte. Então, aquilo que é a consequência determina o valor, se aquela oportunidade é para você. Por isso, antes de tomar as suas decisões para o ano que se aproxima, posso lhe dar uma sugestão? Pense um pouco nas consequências, nos resultados disso. O que é que vai acontecer a partir disso? Uma outra coisa, pense também do necessário. Realmente você precisa fazer isso? Você precisa realmente ir a este lugar? Você já experimentou dizer não, eu não posso? Você já experimentou dizer, olha, deixa para lá, no outro momento eu vou? Aqui está a segunda peneira. Se a primeira era a peneira das consequências, a segunda eu vou chamar de peneira do necessário. Já pensou na peneira da ética? É lícito. Deus, em sua palavra, confirma isto como um valor. Isso é verdadeiramente de Deus. E a última das peneiras, que eu chamei de peneira da vontade. Por que você está com vontade de fazer? A vontade é de Deus ou é sua? Foi Deus quem colocou no seu coração ou é um desejo qualquer de sua alma? E que você está colocando naquela sua relação do que quer ou deseja fazer para o ano que se aproxima? Pois bem, eu vim lhes dizer que já está quase acabando. Já está quase acabando. Eu não sei se você já percebeu, já acompanhou o drama de alguns estudantes quando vão fazer a prova do Enem, quando o portão já está quase fechando. Gente, aquilo, eu sei que tem gente que acha aquilo hilário, mas aquilo para mim dá uma tensão. Eu fico torcendo, e eu já vi meninos saindo, correndo, se espremendo, passando por baixo, passando de lado, e fazendo de tudo para entrar, mesmo que tenha sido no último instante. Porque enquanto ainda houver oportunidade, deixa eu lhe dizer, ainda é possível sonhar. Já que você, como eu, está prestes a receber um novo ano, isto se Jesus não voltar nos próximos dias, Maranata, Senhor. Sinceramente, irmãos, eu não faria a menor questão de ver os fogos do final deste ano. Ver o meu Senhor descendo lá das nuvens, para mim isso é muito, muito mais lindo e muito mais belo. Mas, imaginemos que isso não venha a acontecer nos próximos dias. Eu queria lhe sugerir algumas coisas. Primeiro, arrisque. Eu pensei em colocar arrisque-se. Mas aí eu fiquei só aqui, arrisque. Tem coisas que a gente vai ter que fazer na vida dando um passo de fé. Você já percebeu que algumas das decisões que você tomou ao longo da vida, que foram as mais importantes, você tomou, mas sem certeza de coisa alguma? Deixou o país sem muita certeza de coisa alguma. Começou uma relação, mas sem muita certeza do que aquilo iria. Abriu uma empresa, investiu nisso, naquele negócio, sem muita certeza. Olha, eu sei que amar é uma coisa arriscada.
Mas de todos os riscos que o amor pode trazer, tem um que para mim, de todos é o mais terrível. Sabe qual é? O risco de ser feliz. E às vezes, porque a gente não quer se arriscar, não quer perder o controle, aí a gente repete tudo quanto a gente desenha por cima. Sabe como é? Lembra daquela coisa do papel carbono? Quem ainda lembra de papel carbono aqui? A gente põe um papel carbono e aí anota tudo de novo. Tudo de novo. Sabe por que você está pensando em fazer tudo quanto você já fez e não colocou nenhum elemento novo? Porque você e eu, nós temos medo dos riscos. E se eu lhe disser que este ano que se aproxima será um ano que vai lhe desafiar a tomar alguns passos pela fé, a tomar decisões que já deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas porque você tem medo dos riscos. E se não der certo? E se não acontecer? E se não for assim? Se não for? Eu não acredito que você vá para a sepultura, porque não foi isso que o texto me disse, que eu vá para a sepultura. Por que não fez quando eu chegar diante do Senhor? Senhor, por que você não fez, meu servo? Eu abri, eu mostrei, eu mandei profetas, eu falei pela palavra, por quê? Aí você vai olhar e vai dizer o quê? Meu Deus, era tão arriscado. Deixa eu lhe dizer, arriscado foi entrar na terra da promessa, arriscado foi enfrentar o faraó do Egito, arriscado foi entrar lá na cova dos leões, mas nenhuma vitória pela fé acontece sem o quê, irmãos? Sem os riscos. Quando o texto diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, está dizendo que é em todas, não é na ausência destas coisas, nas mais diferentes situações. Mas eu ainda me atrevo a lhe dizer duas outras coisas aqui, numa frase só: ame e trabalhe. Ame e trabalhe. Provavelmente alguém aqui precisa trabalhar mais. E provavelmente alguém aqui precisa amar um pouco mais. Eu não sei onde você se encaixa, mas encontrar o equilíbrio entre o versículo 9 e o versículo 10 é tudo de bom, irmãos. Quando a gente consegue amar e trabalhar. Trabalhar e amar. O seu trabalho não precisa ser o outro na sua relação, o rival na sua relação. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Não precisa. Não precisa. Ele não precisa ser aquele que vai competir com a sua dedicação pela família. Não precisa. Não deve ser assim. Por isso eu vim aqui lhes dizer, está quase acabando, mas ame e trabalhe. Deixe-me lhe dizer ainda mais. Por favor, tudo quanto for fazer, faça com excelência. O mundo está se tornando um mundo de superficialidade, de mediocridade. E quando eu falo mediocridade, é média, sabe? Tudo na média. Tudo na média. Eu queria tanto desafiar você a ser o melhor aluno, conforme as suas forças. O melhor profissional, conforme as suas forças. O melhor pastor, o melhor pregador, o melhor professor da escola bíblica dominical, o melhor isso, o melhor aquilo, segundo as suas forças. Mas quando você fizer isso, lembre-se, como se você estivesse fazendo para quem? Para Deus. Então não desperdice as oportunidades. Existem ministérios que são, às vezes, despercebidos. Ontem a nossa vida foi tão abençoada. Um casal desta igreja, ontem, sábado, na sexta-feira, Davi, à tarde, ele ficou muito desorganizado. Muito desorganizado. Nós o abraçamos, colocamos na cama, fizemos muita massagem, cantamos, demos a medicação e ficamos aguardando. Mas ele estava muito agitado. Aí veio a tarde do sábado. Aí quando chegou a tarde do sábado e a gente ficava esperando, será que vai acontecer de novo? Só que alguém bateu a porta e chamando por Davi. E uma família dessa igreja foi lá,
Pegou o nosso filho, levou para a piscina do condomínio e passaram a tarde com ele. Gente, esta criança, este rapaz, hoje a gente chegou praticamente à hora do culto, porque ele foi acordar, já eram 8h10 da manhã. Numa paz, numa tranquilidade, e eu disse, nós somos visitados por anjos. Agora você sabe que não tem eleição para isso? Não tem cargo na diretoria para isso? Sabe, não tem cargo na diretoria para aquela criatura que às vezes eu vou encostar o carro e sai correndo para tirar um cone. Vai, pastor, você, bota aqui, pastor, bota aqui. Vem, para, tá bom. Aí. E aí eu vou e estaciono. Não tem, irmãos. Não tem cargo para aquela pessoa que, aqui na comunidade, é o símbolo do sorriso e do abraço. Devia ter, né, um ministério do abraço, um ministério do sorriso. Isso é um ministério tão maravilhoso, um ministério... Onde foi que você estava que eu não lhe vi? Esse ministério é maravilhoso. Sabe aquele ministério do sentir sua falta? Ei, coisa boa. Aquele ministério, mandei uma mensagem para você pelo WhatsApp. Compartilhei aquela palavra, compartilhei aquele texto bíblico. Sabe, existem ministérios no meio do povo de Deus que são tão preciosos, tão preciosos. Aí eu gostaria de lhe dizer, se você estiver na introdução, tocando o instrumento, pregando, ensinando, mas faça isso com excelência, o melhor. E aí eu já lhe expliquei, que às vezes o melhor do domingo é diferente do melhor da segunda, é o sermão que você pregou na semana passada, não vai ser igual ao sermão, é uma festa, mas um compromisso diante de Deus, eu vou fazer, conforme as minhas forças. E o interessante, sabe, irmãos, é que o texto não está dizendo conforme as forças daqueles que estão à minha volta. Ele não me convida à comparação daquilo que eu fiz com quem quer que seja. Sabe qual é a referência? Sou eu. Olha, há um lugar no reino que tem seu nome. Sabe aquelas correspondências que você recebe, que elas vêm fechadinhas e que você tem que colocar uma senha para abrir? Pois bem, é exatamente isso. Tem que ser com a sua digital, tem que ser com a sua cara, tem que ser com você. E Deus tem tanto para realizar através da sua vida. Por isso, aqui vim para lhe dizer que está quase acabando, irmãos, quase acabando. Mas antes que acabe, deixa eu lhe sugerir, perdoe. Vai ser tão ruim para você, sabe, receber o ano que se aproxima, ainda com coisas que não foram perdoadas do ano que está se findando. Perdão que vira ano, irmãos, sabe aquela coisa que passou da validade e que apodrece? Aquele perdão que não foi concedido. Você ainda tem alguns dias para perdoar. E quando receber o ano que se aproxima, receber com o coração, sabe aquele coração leve? É por isso que eu vim lhe dizer, está quase acabando, por isso perdoe. Está quase acabando, por isso decida. Sabe essa indecisão, essa protelando, não leva essa procrastinação para o ano que se aproxima. Tome decisões. Diga, eu vou fazer. Ah, pastor, mas eu já disse que ia fazer e não consegui. Olha, se você decidindo, vou fazer, não conseguiu, imagina o que vai acontecer se você não tomar decisão nenhuma. Então a melhor coisa que você tem que fazer, qual é? Começa por onde? Por uma decisão. Está quase acabando, por isso renova. Ainda dá tempo de fazer isso. Renovar, sabe, é aquela sensação de ano novo. Gente, não conta ninguém não. Mas a única coisa que vai acontecer é que a gente vai trocar um 4 pelo 5. Não conte, por favor, a ninguém. Isso é um segredo nosso. Só vai acontecer isso. Agora, se a gente acreditar que é possível tornar novo o que está por acontecer, irmão, será maravilhoso. Por isso eu vim lhe dizer que está quase acabando. Por isso simplifique. Tem gente que parece viver debaixo de uma lei. Se eu posso complicar, para quê? Simplificar.
E o pior é que ele não complica somente a própria vida. Ele complica o quê? A vida dos outros também. Quer complicar, por favor, coloca aí um limite na complicação. Simplifica a vida. Olha, já está quase acabando. Você já ouviu falar sobre essa coisa 90/10? Quando eu cheguei nessa cidade, alguém me disse que Maceió era 90/10. 90, não, era mais ou menos assim. 10% das pessoas tinham 90% da riqueza e os outros 90% da sociedade ficavam com os 10% da riqueza desta cidade, desse estado. Foi o que eu ouvi quando aqui cheguei há 25 anos atrás. Ao longo desse tempo, a classe média nesta cidade, nesse estado, cresceu. Isso é interessante. Mas não era isso. Eu vi uma criatura agradecendo a alguém que disse: olha, casei por sua causa. Por quê por minha causa? Porque um dia você disse o seguinte, que você estava se relacionando com aquela criatura, mas ela era uma criatura 90%. Sabe, 90% do que você desejava, aquela criatura tinha. Mas faltava o quê? Aqueles 10%. E por causa dos 10%, você saiu na aventura de procurar alguém que tivesse aqueles 10%. E finalmente, quando você encontrou alguém com aqueles 10%, você abriu mão dos 90% por causa dos 10%. E ela disse, eu olhei para o meu noivo, para o meu namorado, eu disse, ele é o meu 90%. E se casaram, irmãos. E se casaram. Está entendendo o que eu quero lhe dizer? Que às vezes a gente sacrifica tanta coisa por causa de quê, irmãos? De 10%. Ah, mas não foi não, por causa de 10%. O almoço estava maravilhoso, mas aquela passa naquele arroz. Aí você destrói a refeição por causa daquela... E eu gosto de passas, viu, gente? Sou normal. Aliás, eu sou de um tempo em que eu levava uma caixinha de papelão cheia de passas e era o meu lanche na escola. Alguém levava também para a escola? Olha aí, não era assim? Eu sou do tempo das passas, irmãos, na lancheira. Eu sou uma pessoa que gosta de passa. É por isso que eu acredito que tudo passa, irmãos. Tudo passa. E eu aprendi isso na minha infância. Mas por fim eu vim aqui lhe dizer, está quase acabando. Portanto, consagre. Consagre, inclusive o que você desconhece. Consagre o tempo que está por vir. Consagre sua vida, consagre sua família, consagre a Deus. Faça isso orando, faça isso intercedendo. Ore por cada mês que está por vir. Coloque tudo isso diante do Senhor. Porque eu tenho que insistir, repetir. Está quase acabando. Quase acabando. Eu queria transformar tudo isso em oração. E não queria fazer sozinho, eu queria fazer com você. Quais são os seus medos em relação ao ano que está por vir? É provável que tenha gente que esteja prestes a concluir o curso, e aí vai passar para uma outra fase. Gente que terminou o curso, que agora vai fazer residência, e aí vai iniciar uma nova fase. Gente que terminou e vai abrir um escritório, um consultório, ou uma empresa, ou isto, ou aquilo. Gente que não vai conseguir mais adiar e vai precisar fazer a cirurgia. Gente que está se preparando para casar os filhos, está morrendo de medo, como é que vai ser a minha vida depois daqui? O filho passou no concurso, a filha passou no concurso, está indo embora, o que é que a gente vai fazer da vida? Eu vou casar, tem gente feliz e tem gente preocupada, meu Deus, eu vou dar conta disso tudinho. E às vezes é você mesmo, não tem um dia que você acorda feliz, outro dia que você acorda preocupada. Só tem um jeito de enfrentar o ano que está por vir, sabe qual é? É o caminho da oração. Você pode fazer isso? Ore ao Senhor neste momento, feche seus olhos e converse com Deus. Eu vou fazer silêncio para você conversar com Ele. Mas converse mesmo, não fica com o olho fechado e a mente viajando.
ao Senhor.